Você falou, Rafa, de culturas, né? Raramente a gente pensa que um centro de tratamento de sementes vai tratar várias culturas, porque na maioria das vezes ou é só milho ou é só soja, mas eu sei que o processo de tratamento industrial na região centro-oeste do estado de São Paulo começou com uma cultura muito delicada, que é a cultura do amendoim. Eu até disse, né? Falei, se uma máquina tratar a semente de amendoim, que tem a casca dela, uma película muito fina, ela trata qualquer outra coisa. Existe essa flexibilidade, a máquina que pode tratar de forrageira a amendoim, de milho a arroz? Sim, existe. E esse é um caso, né, que eu sempre coloco, né? O pessoal, tratar semente causa dano mecânico. E eu falo, se você trata amendoim e não gera dano mecânico, você pode tratar qualquer coisa. E basicamente essa é uma necessidade, eu acho, dos dias atuais, né? De ter um equipamento que seja muito flexível com relação à cultura que ele vai fazer, né? Desde sementes chatas, sementes redondas, né? De todas as sementes que ele pode tratar, isso é vamos dizer assim, é uma facilidade que ele vai ter para não ter dois equipamentos, né? Então a gente vê às vezes no sul, tem necessidade de tratar trigo, tratar soja, às vezes a gente vê que aqui no MT o pessoal trata milho e soja, então tem uma certa flexibilidade dos equipamentos para fazer esse tipo de tratamento, né, Rogério? Sim. E, Rafael, quando a gente fala no dimensionamento de um centro de tratamento de sementes, hoje, uma das coisas que mais me questionam é a viabilidade técnica e, é lógico, econômica de números grandes de receitas. Lá no início se usava um fungicida e um inseticida e acabou. Hoje nós temos fungicidas, inseticidas, inoculantes, micronutrientes, enraizadores, polímeros, pós-secantes. Como que é o processo para que se torne viável esse centro de tratamento de sementes operacionalizar essas diferentes receitas? Porque quando eu falo em projetos de centros de tratamento de sementes, eu não estou falando somente da máquina que vai receber a semente e tratar. Pode-se dizer que a parte operacional do tratamento é a parte mais simples. Todo o arcabouço que está atrás disso, receber o produto num IBC num lugar adequado, fazer o bombeamento, pesagem, aferição, como é que funciona esse dimensionamento? E assim, se você puder dizer o que seria o ideal hoje, se você tivesse na mão um recurso que eu digo infinito, isso não existe, tem que ter viabilidade econômica. Mas se o Rafael pudesse montar um projeto ideal, o que você traria como soluções hoje? A gente pode dizer inovadoras, mas de alta performance, de segurança para o operador, segurança para a tecnologia, porque os produtos são caros hoje, eu não canso de falar, tem produto que custa $1 o ml, e todo o processo operacional, dinâmica de fluidos nos equipamentos, até a operação de tratamento propriamente dita. Eu acredito que assim, a viabilidade se dá pelo financeiro. Então não adianta querer criar algo diferente, tentar inovar, gastando mais dinheiro para ter a mesma solução ali, que como você falou, você buscar o nominal ali, quanto que eu vou tratar por hora. O que vai estar relacionado a isso? Não é só as receitas que mudam. Basicamente muda também o cultivar. Mudou o cultivar, mudou peneiras, tem que às vezes reajustar a máquina, e isso leva um tempo ali, fazer o setup do equipamento. Então eu acredito que um CTS hoje que seja adequado, é um CTS que tem a facilidade de fazer lotes pequenos e lotes grandes. Ou você vê um ano bom, a gente normalmente tem lotes muito grandes de semente. Anos mais fracos de chuva, ano que a gente tem um déficit hídrico aí, a gente tem um maior quantidade de lotes picados. Isso dificulta muito o operacional. E eu acho que o operacional é o que manda, né? Quando a gente facilita a vida do operador e diminui a possibilidade de erro com equipamentos mais, não pode se dizer inteligente, porque o equipamento vai fazer o que o operador manda. Mas equipamentos que ele tenha uma parte assim que ele consiga mitigar esses erros, né, com receitas já pré-definidas, ele colocar ali as densidades, e as densidades já setado no equipamento, fazer o processo de calibração de uma forma que seja efetivamente correto, né, e que essa máquina alerte a erros, caso exista alguma variação, ela alerte, para que não ocorra num volume alto, né? Que ele se mantenha ali em baixos volumes, para mitigar exatamente o desperdício de produto que, como você pontuou, eles não são baratos. Esse é o diferencial do tratamento industrial, Rafael. Eu acho que você ter a possibilidade de um sistema eletrônico estar monitorando e gerenciando, isso faz toda a diferença, né? Com certeza, né? O grande diferencial do on-farm, hoje a gente tem equipamentos on-farm que são equipamentos de ponta, porém
porém ele não tem essa relação, né? Um exemplo, eles não têm tanques ali com sistemas, né, que garantam a dosagem, seja ele por célula de carga, seja ele por fluxômetros, e quando a gente tem esse tipo de sistema, a gente sabe exatamente quando foi aplicado, e basicamente é isso. Quando você controla, você tem essa informação na sua mão, isso facilita muito para você tomar a decisão, né? Se foi, por exemplo, um lote ali que teve uma aplicação que tem uma variação que não é comum, fazer análises e ter isso já de pronto, né? Com um volume menor de desperdício. E esses fatores de aferição, isso tem alguém que programa isso, né? Mas a máquina ela consegue avaliar isso praticamente a cada aplicação, a cada segundo. Você estabelece o limite máximo de variação que pode ocorrer, né? Você vê, no Brasil teve uma ascensão. Eu comecei a trabalhar com esses equipamentos em 2018, né? E até ali então a gente usava muitas máquinas de fluxo contínuo. E aí ele teve uma ascensão das máquinas de batelada. E naquela época tinha muitas máquinas de batelada, elas eram em suma importadas, e nesse período as máquinas nacionais começaram a ter maior visibilidade, maior utilização. E isso, trazer esse tipo de gestão, vamos dizer assim, de aplicação, batelada por batelada, é muito bom, né? Porque às vezes algumas máquinas elas fazem a correção da dose em diferente aplicação. Um exemplo, ela tinha que aplicar 100 litros ali naquele lote, e ela aplicou os 100 litros, mas às vezes ela não aplicou isso na batelada, por batelada. Às vezes ela errou na primeira batelada, corrigiu na segunda, corrigiu na terceira, e atualmente as máquinas elas se corrigem batelada por batelada. E isso diminui muito ali a variação de erro, né, Rogério? Eu sou suspeito para falar, eu gosto muito do sistema de batelada, né? Porque ele me dá uma precisão muito grande, não que o fluxo contínuo não seja ideal, mas a não ser que precise de grandes volumes de um mesmo lote, né? Exato. Não estou falando de grandes volumes, porque a batelada hoje tem algumas que tratam mais do que o fluxo contínuo, né? Por tempo.